Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou fisioterapeuta, pós-graduada em UTI e eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o nosso curso de ventilação mecânica que a gente está tendo aqui no SES. Muito importante esse assunto, principalmente nesses 2 últimos anos aí de pandemia, sempre foi muito importante, mas nesses 2 anos a gente ouviu bastante coisa, né? Nosso curso está bem completo, a gente está passando desde anatomia para fisiologia, falando um pouco sobre a AVNI, depois falando sobre a ventilação mecânica, tá bom? Então tem bastante coisa para vocês lá, mas eu queria trazer um assunto que para muitos estudantes, se você está aí estudando já na parte da fisioterapia hospitalar, já deve ter ouvido da bendita da gasometria arterial, né? Difícil, não entendo, tento. Bom, vamos lá um pouquinho, dar uma revisada nesse assunto por cima e no final eu tenho uma surpresa para vocês desmistificarem muita coisa da cabeça de vocês. Vamos lá. O que é a gasometria arterial para aqueles que não sabem? Você está no começo da faculdade ainda, mas se interessa por esse assunto porque quer seguir carreira hospitalar. A gasometria arterial é um exame de sangue, normalmente realizado em pessoas internadas em UTI, com o objetivo de verificar o quê? Troca gasosas, se elas estão correndo de uma maneira correta. Além disso, é um exame que pode ser solicitado durante o tratamento e o auxilia no diagnóstico de doenças respiratórias, tá bom? Renais ou de infecções graves, além de verificar se o tratamento também está sendo eficaz e assim pode ser usado como um dos critérios que podem influenciar até a alta do paciente. Então, a gasometria arterial ela vai ver as trocas gasosas e aí ela vai ver se ela pode ser tanto para diagnóstico das doenças respiratórias, doenças renais e infecções graves. Ela é tanto como diagnóstico quanto tratamento, não se esqueçam disso, tratamento, tá? Então você lá, fisioterapeuta responsável do seu trabalho, do seu serviço, na UTI ou numa enfermaria, mas que tem um paciente que está fazendo esse controle ainda da gasometria arterial, quando você pegar a gasometria, você vai lá fazer a gasometria, você vai falar, nossa, meu paciente ainda está assim, meu paciente ainda está assado, ele está comprometido com isso, está comprometido com aquilo. A gente precisa saber fazer a leitura desse exame para a gente definir se o nosso paciente está evoluindo bem, se está evoluindo mal, se ele está com uma doença metabólica do organismo, renal, infecção grave, pulmonar, como que está acontecendo, tá bom? Quais são os valores de referência do nosso paciente? Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a Nova Classe, a plataforma premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Então, vamos estudar um pouquinho sobre os valores, os parâmetros, tá bom? Como funciona. Então, os valores normais do exame de gasometria são o pH do nosso organismo, pH, controle de pH, tem que dar entre 7,35 e 7,45, tá? O PO2, que é a pressão parcial do oxigênio, vai de 80 a 100. O bicarbonato, que é o HCO3, que tem a célula de hidrogênio aqui, ó, vai de 22 a 26. E o PCO2 de 35 a 45. Se você, igual a mim, na época lá do seu ensino fundamental, detestava a equalização química de HCO3, H2, né? Bem-vindo, você chegou nessa matéria novamente. Aqui você não vai ter que fazer a equalização, mas você vai ter que entender que HCO3 tem a célula de carbono, tem a célula de hidrogênio, você vai ter que entender o que tem ali, tá bom? Então, a gasometria, ela vai ver o pH, o oxigênio, o bicarbonato, o PCO2, certo? Esses detalhes é o que vão nos dizer
Como está o nosso organismo? Ele está ácido, ele está alcaloso, ele está hipercapnia, hipercapnia, hipoxemia, hiperoxemia, ele está com uma acidose metabólica, uma alcalose metabólica, está com uma perda de gases, um ganho de gases. Como que está esse organismo, tá bom? Porque mediante a isso, eu vou ter que trabalhar minha ventilação mecânica. Para quem vai assistir o curso, vai entender que uma das funções do nosso sistema respiratório está atrelado com uma palavrinha aqui. Fica ligado. O que significa cada achado? O que é acidose, alcalose, hipercapnia, hipocapnia, hiperoxemia, hipoxemia? O que significa isso? Vamos ver. Eu falei isso no pessoal do curso. Não sabe o que significa a palavra? Vai na definição. Vamos para a definição da palavra. O que é uma acidose? É um acúmulo do ácido ou a perda da reserva alcalina no sangue, nos tecidos, que se caracteriza por um aumento da concentração de quem? Do hidrogênio iônico e um decréscimo do potencial do hidrogênio. Então, tem uma alteração de gases, de troca, certo? Que vai mexer diretamente com o meu pH. O que é uma alcalose? Bioquimicamente, é uma condição metabólica caracterizada pelo aumento do pH no sangue, que se torna alcalino. Patologicamente, o que significa? É um problema de equilíbrio ácido-base. Tem muito professor que ensina lá na ventilação assim, ó. Aqui a gente tem uma alteração do equilíbrio ácido-básico e você fica assim, ó. Que? Tá falando da alcalose, tá? Do organismo caracterizado por uma diminuição da concentração do ácido no sangue e em outros líquidos corporais. Então, eu tenho uma diminuição desse ácido e eu tenho esse desequilíbrio desse pH do sangue se tornando alcalino. Opa, entendi os dois, legal. Próximo. O que é uma hipocapnia? É uma diminuição do dióxido de carbono no sangue, onde ele se apresenta especialmente na forma de ácido carbônico, tá bom? Então, essa diminuição do dióxido do carbono, gás carbônico, a gente estudou sobre isso no nosso curso de ventilação mecânica. Então, vai alterar onde? Respiratório. Que vai alterar o quê? O meu sangue diretamente. E o que é uma hipercapnia? É a presença das doses excessivas do dióxido de carbono no sangue. Então, meu paciente não está fazendo troca adequada. Tem alguma coisa nesse paciente que não está fazendo essa troca, não está liberando esse dióxido de carbono. Por que isso acontece? É uma doença restritiva? Qual é a doença restritiva que a gente viu no curso de ventilação? Acompanha lá. Falei sobre ela várias vezes. O que é uma hipoxemia? O paciente está com hipoxemia. Ele está com uma insuficiência de oxigênio no sangue. O que vai acontecer? Vai mexer de novo com quem? Com a troca gasosa. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! De novo ela aqui. Então, se eu mexo com a troca gasosa, quem está fazendo a troca gasosa quando eu estou em ventilação mecânica? Quem manda o ar para dentro? Ventilador mecânico. Então, se eu estou com problema de insuficiência de oxigênio, eu vou ter que ofertar mais FiO2. Então, quando esse paciente vem em ventilação, ele vai ter que ter 40 de FiO2, 30, 20, 60. Tudo isso a gente está estudando no nosso curso de ventilação mecânica. O que é uma hiperoxemia? É uma hiperacidez do sangue, é um aumento do sangue, do oxigênio no sangue. Eu falei isso no curso. Oxigênio também é tóxico em grande excesso. Ele também vai mexer com quem? Com o nosso pH, alterando o nosso organismo. Então, esse basicamente é os nossos padrões de valores. Esse é o padrão do valor que a gente tem. Na faculdade, vocês vão aprender e vão precisar aprender gravando o número.
Olha, tem 7,35 até 7,45. Então, se for 7,60, é uma alcalose. Se for 7,20, é uma acidose. Tenho 35 e 45. Se for 60, tem uma hipercapnia. Se for 20, tem uma hipocapnia. Se for 70 na hipoxemia, vai ser hipoxemia. Se for 130, vai ser uma hiperoxemia. Na acidose metabólica, vai ser abaixo de 22, acima de 26 é uma alcalose. Então, o BEC-SES aqui, que é o BE, menos 2, mais 2, tudo isso vai interferir em quem? Na nossa ventilação. Então, por exemplo, meu paciente está com uma acidose respiratória descompensada. O pulmão dele está fazendo uma troca errada de gases, causando uma acidose. Meu paciente está em acidose respiratória e o organismo dele, os metabólicos, todo o organismo, rim e o resto, está todo mundo sofrendo. Não está conseguindo compensar, está descompensado. Ou pode ser ao contrário, meu paciente fez um transplante de rim, está fazendo rejeição do rim, está entubado, mas ele está com uma alcalose metabólica, o problema dele está no metabolismo, mas está interferindo lá no meu pulmão, porque eu disse na aula de ventilação mecânica, muito edema abdominal causando pressão, alteração dos vetores de pressão. Tudo isso está envolvido na gasometria. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Vocês já estão trabalhando, vocês precisam e vão estudar muito. Falei sobre o livro do West, que fala sobre isso. Vão estudar muito sobre tudo isso daqui. Só que eu tenho uma coisinha para mostrar para vocês que eu adoro, porque faz muito bem e tem muito preconceito ainda em usar isso, que é a surpresinha que eu falei para vocês, mas não tenham medo se for para acertar. Se você tem dificuldade com a gasometria, tá tudo bem. Eu tenho dificuldade de gravar número na minha cabeça. Não tem problema. É só você usar um aplicativo que eu vou mostrar para vocês, que é esse aqui, PhysioTools, tá? Esse é o aplicativo. Vou mostrar agora na prática como dá para usar esse aplicativo aqui para vocês, tá? Se você está gostando dessa aula, fique até o final. Então vamos lá, vocês vão abrir o aplicativo, vocês estão vendo aí o aplicativo certinho, ó, ele tem várias coisas que tá tudo relacionado à nossa ventilação. Então, frequência respiratória ideal, FO2 ideal, drive pressure, ó, o drive pressure aqui que a gente falou do drive pressure. Recrutamento, preso predito, que é o... Agora eu já entreguei uma parte pro pessoal que está assistindo a aula. O peso, quando que eu vou calcular? Qual que vai ser o volume? Ó, peso predito e volume para calcular. Olha lá, ventilar com. Olha lá, eu falei todo o cálculo. O pessoal do curso, vamos lá. E a gente tem a gasometria, ó, gasometria arterial. Porque lembrando, a gasometria é o sangue colhido da artéria, tá bom? Então lá a gente tem, por exemplo, nosso pH. Vamos supor que o nosso pH está em 7,15. O nosso PCO2 está em 65. E o nosso H3 está em 17. O calcular eu tenho uma... transtorno misto, eu tô com alteração tanto respiratória quanto uma alteração metabólica. Legal, vamos fazer outro. Tô com pH de 7,60, uma PCO2 de 95 e um HCO3 de 23. Quanto dá isso? Eu tô com... Peraí que ele não calculou, vamos lá. 7,60, uma PCO2 de 85 e um HCO3 de 23. Também transtorno misto, só estou sortando esse transtorno misto hoje em dia. 7,35, vou mudar outra. PCO2 de 40 e um HCO3 de 22. Uma gasometria normal, tô dentro do padrão, 7,35 até 7,45. 7,50, então vamos alterar um pouquinho mais para cima.
um PCO2 de 55 e um HCO3 de 22, transtorno misto. E aí vai, gente, toda hora você vai colocando os números e vão surgindo. Então tem acidose respiratória compensada, acidose respiratória descompensada, alcalose respiratória, acidose metabólica, calose metabólica. Tudo isso faz parte do quê? Da gente entender o que a gasometria diz. Entender em qual sentido? Quando é acúmulo de pH, quando tem um acúmulo de gases que vai fazer alteração do pH, quando o pH está aumentado, quando está diminuída a concentração de ácido no sangue, quando tudo isso vai fazer com que a gente entenda fisiologicamente a alteração que vai causar na mecânica do nosso organismo. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre gasometria arterial, nós temos o curso aqui na SES sobre gasometria, tá bom? Vocês podem estar acessando lá, estudando mais isso, porque vai interferir diretamente na nossa ventilação mecânica. E se você ficou curioso, se o pH tiver aumentado, porque não está fazendo troca de gases corretamente e eu estou ventilando o meu paciente a volume, quais parâmetros eu posso mudar para que ele ventile melhor? Se você não sabe, vem com a gente, assiste o nosso curso de ventilação, com certeza a gente vai tirar as suas dúvidas e vamos estar aqui para tudo que precisar. Obrigada, até daqui a pouco. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.